diretor da Faculdade de Odontologia da UFPEL, professor doutor Evandro Piva, a coordenadora do colegiado de curso, a professora doutora Elisandra Rocha Chardozin, meus amigos homenageados, pais, familiares, filhos e amigos. Uma boa noite a todos. Queridos afiliados, estar com vocês nesse momento tão especial é extremamente gratificante. Vocês me deram um desafio em tanto para tentar colocar em palavras tudo que eu queria dizer para cada um. E eu resolvi escrever com aquilo que a gente não é ensinado em nenhuma aula durante a faculdade, a escrever com o coração aberto. E para esse momento especial que marca o fim da graduação de vocês, depois de inúmeras aulas teóricas, práticas, e nessa etapa final, síncronas e assíncronas no ensino remoto, muitos temas acabam ficando de fora do currículo. Alguns extremamente importantes. Ainda em tempo, eu separei 3 deles para falar com vocês aqui hoje. E apesar de não terem sido tema de nenhuma aula, eu espero que levem para toda a vida. Para o primeiro tema, eu vou pedir para voltarem alguns anos no tempo. Há 6 anos, alguns um pouco mais, vocês entraram pelas portas da Faculdade de Odontologia com a mente aberta para um caminho de possibilidades a desbravar. Passaram por uma série de disciplinas básicas, algumas inclusive que só foram entender a importância muito tempo depois. Estavam ansiosos para começar as pré-clínicas, depois as clínicas, para a primeira radiografia, a primeira restauração, a primeira cirurgia. Passaram por uma série de primeiras vezes durante esse período. Acertaram, erraram e aprenderam. E o primeiro tema que eu queria falar para vocês hoje é sobre humildade. Mas não a humildade que todos conhecem, e sim a humildade para sempre estarem aprendendo, que nem aquela que vocês tinham quando entraram na graduação. Vocês saem hoje daqui com muito mais conhecimento do que quando entraram na faculdade. Mas não esqueçam que ninguém sabe tudo, e que o aprendizado é um processo contínuo. Tratem cada escorregão ou fracasso que derem como uma oportunidade de aprendizado. Lembrem que todas as experiências, boas ou ruins, nos fazem avançar, se tivermos humildade para aprender com elas. Saibam que fugir dos problemas só aumenta a distância até a solução. Compreendam que os conceitos aprendidos não se transformam em sabedoria num passe de mágica. Alguns vão se sentir mais preparados para uma exodontia de um siso, outros para uma endodontia de um molar. É por meio da própria experiência que o que aprenderam vai se traduzir em sabedoria. Independente do preparo e da confiança de vocês em cada procedimento, sempre procurem o melhor para o paciente. Entendam que as evidências, na maioria das vezes, não estão em preto e branco, elas estão em nuances de cinza. Fujam da visão afunilada. A ciência não é uma verdade absoluta. Compreendam que para qualquer situação não se deve levar em conta só um lado. Tenham humildade para tentar compreender pontos de vista diversos. Humildade para compreender evidências que contradizem o que vocês acreditavam ser verdade. Duvidem do que vocês sabem. Tenham curiosidade a respeito do que não sabem e atualizem as suas opiniões e crenças diante de novos dados. Tenham humildade para respeitar religiões e opiniões políticas diversas. Humildade para aceitar o próprio corpo do jeito imperfeito que ele é. Humildade para respeitar a decisão do paciente. Um mundo em que todos pensam da mesma maneira não iria nunca evoluir. E tenham a humildade e a cabeça aberta para continuar aprendendo, evoluindo e se tornando melhores do que vocês foram e do que vocês são hoje. O segundo tema é sobre sucesso. Eu não me preocupo com o sucesso profissional de vocês, por mais inseguros que vocês possam estar quanto ao que o futuro reserva. Vocês saem com conhecimento e as habilidades que vão guiar para o sucesso profissional de cada. Mas sucesso não é só isso. Tenham uma reserva financeira e não vivam correndo numa roda giratória em alta velocidade, atendendo paciente atrás de paciente. O trabalho vai ocupar boa parte da vida de cada um. Não há como ajudar ninguém, nem mesmo o paciente, se vocês esgotarem a própria saúde em detrimento dos outros. Sucesso não é ter tudo. Como lixo que a gente deve remover regularmente de dentro de casa,
Não acumulem angústias ou o que não acrescenta mais. Saibam dizer não quando necessário e abrir mão do que não precisam. E não esqueçam do sim para a família, para os amigos, para a vida além do trabalho. Não vejam a profissão só como um meio de ganhar dinheiro para aproveitar a vida fora dela. Fujam daqueles caminhos que nos atraem apenas por dinheiro, fama ou atenção. E, vez ou outra, reavaliem se o lugar que vocês chegaram é realmente onde queriam estar. Lembrem que nunca é tarde demais para mudar de rumo, onde quer que vocês estejam. Não vivam a vida no piloto automático. Desacelerem a roda, senão ela nos consome. Não caiam na armadilha das comparações. Não se comparem com a falsa realidade de sucesso que as redes sociais mostram das profissões. Viajem e não curtam as paisagens por trás de uma câmera para tirar as melhores fotos e postar depois. Se comparem com vocês de ontem, tentando melhorar a cada dia. Viver não cabe no Lattes e também não cabe em uma rede social. E eu espero que nunca esqueçam esse segundo tema. No fim, o sucesso nunca dependeu do saldo da conta ou do número de seguidores ou curtidas nas redes. Vivam a vida pessoal e profissional com integridade. Isso é o mágico da vida. O último tema vocês tiveram, em parte, na faculdade. Na primeira aula de materiais do 4º semestre. Uma propriedade dos materiais que, desde ano passado, todos nós fomos forçados a encarar. No dia 13 de março de 2020, as atividades presenciais da universidade foram suspensas. Naquele momento, nós não tínhamos ideia das transformações que estavam por vir. E nós nunca tivemos que ser tão resilientes quanto nos últimos tempos, tentando nos adaptar diante de tantas adversidades, muitos como nunca tinham sido antes. Foram tempos em que alguns se voltaram para aquele lugar que nunca antes tinham encarado, para dentro de si mesmo. Como a pandemia bem nos mostrou, a vida não segue um roteiro e nem sempre tudo ocorre como planejado. A formatura, que era para ter sido ano passado, teve que ser postergada. A questão não é se alguns momentos difíceis vão acontecer, mas quando. E alguns, como os que estamos enfrentando desde 2020, vão parecer insuperáveis. Não achem que os desdobramentos de um acontecimento ruim são eternos. Os momentos mais sombrios, às vezes, são nossos melhores professores. O universo, de repente, ficou do tamanho da nossa casa. E a gente se reinventou. Nunca um abraço teve tanto valor. O computador virou a nossa faculdade. Recebemos vocês no universo das nossas casas. E entramos dentro do universo de vocês. E por mais que a gente consiga ensinar por trás de uma tela, o aprendizado pelo contato diário com os amigos, aqueles que vocês têm pela interação com o outro, não pode ser substituído por nenhum programa de computador. Pessoas próximas se foram, milhares adoeceram. E mesmo muitos que não foram diretamente atingidos pelos efeitos nocivos do vírus, sofreram com o impacto econômico e com as consequências imensuráveis do isolamento na saúde mental. Como a pandemia nos escancarou, a inteligência ou a condição econômica nunca imunizaram ninguém contra as dificuldades que surgem. Ficamos distantes fisicamente, como estamos agora, mas nunca distantes da atenção, do afeto e do carinho. Sei que gostariam que tivéssemos retornado bem antes às atividades presenciais. E teve muita gente que trabalhou duro para o retorno presencial e seguro de todos. As mudanças, muitas vezes, são mais lentas do que gostaríamos. E a verdade é que a faculdade que vocês conheceram há 6 anos nunca mais vai ser a mesma. E vocês vão ser sempre a turma que mostrou que era possível e seguro para que outras também retornassem. O mundo mudou e continua mudando. E nunca aquela propriedade que vocês aprenderam lá no 4º semestre da resiliência foi tão importante. Lembrem que são os dias difíceis que vão determinar quem vocês são. Compreendam que as experiências enfrentando e superando as adversidades são, na verdade, o que nos leva a crescer como seres humanos.
E nos dias difíceis, lembrem também que às vezes basta uma boa noite de sono bem dormida para a luz voltar a aparecer no fim do túnel. Tenham humildade para se manterem eternos aprendizes, entendam que o sucesso profissional anda junto com o pessoal e tenham resiliência para superar as adversidades que vão surgir. Humildade, sucesso e resiliência. São os 3 últimos temas que vocês não tiveram na graduação e que eu espero que agora levem para sempre no caminho que escolherem seguir. Por fim, eu sei que vocês chegam aqui muito diferentes de quando começaram a faculdade. A turma é formada por pessoas com personalidade forte, com temperamentos tão diferentes e por isso mesmo tão incríveis. Saibam que conhecer gente que nos compreende, que nos ama e que nos aceita pelo que nós somos é algo extremamente raro. Não percam a oportunidade de dizer aos seus pais, familiares, professores e amigos o quanto eles significam. Sejam gratos a cada amigo que esteve ao lado de vocês nesses anos de graduação. Amigos que apoiaram uns aos outros em um período que definiu a formação de vocês. Habilidades novas floresceram, erros foram cometidos, amigos foram magoados, paixões surgiram, entes queridos foram levados cedo demais e lições duras foram aprendidas. Tudo isso passa a ser hoje uma série de lembranças. E eu espero de coração que todos guardem o período da graduação com muito carinho. E pensem nesse período como um dos melhores da vida de vocês. Um dos melhores, porque muitos outros melhores ainda estão por vir. E para mim, estar com vocês foi um deles. Só gratidão por ter feito parte da trajetória de vocês e por vocês terem feito parte da minha. Lembrem do passado, mas não esqueçam que o que acontece no hoje e no amanhã é o que mais importa. Alguns anos vocês estavam sonhando e hoje o sonho se tornou realidade. Muito obrigado pela atenção. Grande Tom.